Felicidade é um estado de espírito, não é o que a gente é, não. É o momento que a gente tá vivendo. Então a gente tem que viver feliz, tem que agradecer e tem que ser feliz no bom e no ruim. A união do mercado, ela fortalece o nosso segmento. Eu gosto de energia positiva. Eu gosto de ser feliz em todos os momentos. O dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. O meu sonho, projeto pessoal hoje, é transformar a vida de pessoas. Eu passei ali 30 dias sem fechar o primeiro contrato. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe, fique agora com mais um novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. O meu muito obrigado por você estar nos recepcionando. Agradecer primeiramente ao Papai do Céu. Se não fosse ele, nada disso seria possível. Agradecer a você que é parceiro, patrocinador do DDI Podcast, que acredita juntamente com a gente nesse sonho, né? Parece que o primeiro episódio foi ontem, né? E aí a gente já passou dos 250 episódios. O frio na barriga ainda continua sendo o mesmo. Agradecer a você que já veio aqui como convidado, já sentou no outro lado da bancada, contou um pouco da sua história, das suas experiências de vida. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas, né? Impactar as vidas, transformar vidas. Um podcast diferente, divertido e inteligente, que o slogan foram vocês que deram, o podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. E hoje nós estamos aqui para contar uma história magnífica. Tenho certeza. Se você é de Arapiraca, de Alagoas, quiçá do Brasil, você já ouviu falar dessa marca. Mas antes de falarmos propriamente dito, eu quero pedir para você, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Estamos no Spotify, aqui no canal no YouTube e estamos também no Instagram, né? Os cortes, os famosos cortes do DDI Podcast. Meu muito obrigado mais uma vez a Papai do Céu. Se não fosse ele, nada disso seria possível. Hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, ele que é o senhor Jailton. É Jailton ou Jailson? Jailton. Jailton. Boa noite, seu Jailton. Boa noite, Prado. Que honra ter você aqui com a gente. A honra é toda nossa, viu? Agradecer a você aí pelo convite, né? Agradecer primeiramente a Deus que necessitou por cada oportunidade que Ele nos dá e mais uma vez ao DDI Podcast, né? Agradecer por a gente estar aqui contando um pouquinho da nossa história e levando um pouquinho de união aí para as famílias, né? Coisa boa. Uma das maiores marcas, se não a maior marca do Nordeste, quiçá do Brasil, e aí eu falo na maior transparência, né? União Proteção Veicular é uma marca muito forte, uma marca que eu estava falando aqui em off e vou falar aqui diante das câmeras, indiscutivelmente. Se você já entrou, nós estamos falando aqui da cidade de Arapiraca, por isso que eu me refiro à cidade de Arapiraca, você chegar em Arapiraca e você não ouvir falar de União, né? Proteção Veicular. Uma marca que veio para ficar e é uma marca destaque na nossa cidade, na nossa região, em vários lugares do nosso país. E aí, antes de falarmos dessa marca, né? Antes de falarmos da história da marca, eu quero saber do senhor Jailson. Ainda que a gente conheça cada convidado, ainda que a gente ouça, né? Procure saber um pouco, mas eu quero ouvir do senhor. Quem é o senhor Jailton? Rapaz, eu sou filho do Jailton pai, né? Jailton da Dona Ana, né? Mandar um abraço aí pro meu pai e pra minha mãe. Sou pai do Jailton Neto, né? Da Mariana, do Mateuzinho que nasceu agora, tá com 2 meses meu filho, e esposo da Bruna. Sou aqui de Arapiraca, né? Alagoas, e a gente tá aí no mundo hoje da proteção veicular. Fico feliz por você ter falado aí que a nossa marca ela é conhecida, né, na nossa região, é fruto do nosso trabalho aí, mostra que a gente está no caminho certo. Mas Jair tá aí, é esse cara aí que gosta de fazer amizade. Estou hoje à frente aí do lado do time comercial da União, né?
E tô porque gosto de pessoas, viu, Claudiz? Gosto de pessoas, gosto de histórias. E você falando aí do slogan do seu podcast me chamou muita atenção, né? Transformar vidas, levar vidas para além das vidas, né? E fico feliz em você também estar contando histórias, porque o Jailton aqui gosta de pessoas, gosta de família, gosta de amizades. E aí, sou esse cara, né? Você é natural de Arapiraca? Natural de Arapiraca. Vamos lá. Hoje, a história da União, querendo ou não, as pessoas quando vão falar de União vão lembrar de Jailton, quando falar de Jailton vão lembrar de União. Como é que surge aí a inspiração para adentrar no mercado de proteção veicular? A nossa história começou lá atrás, meus pais, né? Meu pai comerciante, a gente vendia confecção porta a porta, né? E eu me apaixonei pelos mundos de um negócio e comecei a vender também confecção. Na realidade, a gente começou com calcinha e sutiã, vendendo porta a porta, né? Inclusive, teve uma época que a gente era conhecido por Irmãos Calcinhas aqui. A turma brincava, né, com a gente. Irmãos Calcinha, que é John, Anderson, inclusive, mandar um beijo para meus irmãos aí. A gente vai no bate-papo, você vai ver falando muito de família, falando dos meus irmãos, dos meus pais, da minha esposa, dos meus filhos, que eu tenho a essência da família, né? Eu acredito que pra gente estar aqui onde tá, tem que ter alguém por trás, tem que ter nosso alicerce, então eu sou muito família. E meu pai começou no mundo da confecção, como citei, e eu ali ingressei também no mundo dos negócios, né? E viajando, vendendo calcinha e cueca porta a porta, vendia cosméticos, vendia muita coisa e conhecia a proteção veicular, né? E então chamei meu pai e a família para entrar, a gente já estava ali negociando junto, em conjunto. E eu falei da proteção veicular, algo que me chamou a atenção, que a gente protegia pessoas, protegia veículos, né? O sonho de pessoas, na realidade, porque hoje o sonho de todo brasileiro é ter um veículo, né? E quando eu comecei a ver que através de uma associação dava para você proteger veículos, logo convidei meu pai e meus irmãos pra gente, e minha mãe, para a gente fazer parte aí da associação, e dali nasceu a proteção veicular, né? E o nome União, como já citei, não tinha como ser diferente através da união da nossa família, né? Hoje meus pais, inclusive em um bate-papo com eles, perguntei se eles tinham ciência de tudo que eles construíram, porque hoje a gente é conhecido por união, a união dos meus irmãos, da nossa família, por uma plantação do meu pai e da minha mãe lá atrás, que eu acho que para uma família ter união, tem que ter um alicerce e tem que ter uma plantação ali, né? Então, meus pais souberam fazer isso muito bem. Hoje a gente, na nossa família ali, a união ela reina. Por isso daí veio o nome União Proteção Veicular, né? Hoje a União ela é uma marca renomadíssima. Indiscutivelmente, como eu falei e bem ressaltei no início do bate-papo, alguém não saiba do que se trata a União Proteção Veicular. Mas quais foram os desafios do início? Porque o senhor sai de confecções e migra para um outro mercado totalmente diferente. Quais foram os desafios? Claudiz, como já citei, o meu pai e minha mãe, eles fizeram uma plantação bem feita, né? Então, quando a gente migrou da confecção para proteção veicular, a gente já tinha um alicerce, né? Um alicerce de amizades, de pessoas em volta, de famílias, de amigos. Então, quando a gente abriu, a gente não teve muita dificuldade. Abriu nos primeiros dias, já chegou ali os primeiros contratos, os primeiros amigos. E a gente, dentro do primeiro ano, a gente já passou de 1.000 associados ativos, né, no primeiro ano. E eu acredito que a maior dificuldade que eu tive como União foi quando a gente decidiu abrir o nosso primeiro escritório fora, né? A gente abriu lá em Sobral, no Ceará. Aí sim, meu amigo, aí eu vi o que era dificuldade, porque você abrir um projeto dentro da sua casa, onde você é uma pessoa que tem muitos amigos, muita família, é uma coisa que é natural a turma confiar no seu projeto e abraçar, né? Se você tiver amigos verdadeiros, quando a gente fala de amizade e de família verdadeira, né? Porque tem aqueles amigos ali que jogam mais pedras do que tentam ajudar e alavancar a sua história, né? A gente sabe que isso aí existe no ser humano, é natural, né? A gente ter esse tipo de amizade. Mas a gente construiu muitas amizades verdadeiras. O meu irmão mais novo, Anderson, fez medicina lá em Sobral. Sobral é uma cidade muito parecida com Arapiraca. Tem mais de 200 mil habitantes,
tem várias indústrias, é uma cidade bem desenvolvida. E a gente visitando a cidade, em uma das visitas, meu pai disse, rapaz, aqui não tem proteção. A gente começou a conversava com taxista, mototaxista, com Uber, motorista de aplicativo e tal. Ninguém conhecia o que era proteção. Aí eu, como empreendedor, né, eu digo, meu amigo, aqui é abrir. E no primeiro ano, se a gente fez mais de 1.000 em Arapiraca, aqui no primeiro ano nós faz mais de 10.000 brincando. Não tem. Aí começou a despertar a curiosidade. Aí meu pai disse, Jair, você tem coragem de ir? Digo, sem sombra de dúvida. Vamos embora, vamos enfrentar essa barreira aí. A gente abriu o escritório e tal, e começou a montar o escritório, móveis, e fez a fachada, inauguração. E eu abri o escritório aqui em Arapiraca. No primeiro dia a gente já fechou, inclusive mandar um abraço para ele, o Edmilson, né? O gordinho, chamo ele de gordinho aí, foi o nosso primeiro cliente. Abri o escritório, já chegou o cliente. O cara já botou o carro e a moto, já saí dali feliz e tal. Eu digo, quando eu abrir aqui, meu amigo, vai bombar. Bombar o quê, mano? Eu passei ali 30 dias sem fechar o primeiro contrato. Meu pai ia lá visitar a gente e tal. No primeiro mês, meu pai ia... Onde ia era falando de união, né? A gente, rapaz, é proteção veicular. Aqui você protege carro, protege moto contra roubo, furto, acidente. E a gente naquela expectativa da turma aderir. O cara, beleza, não dava valor. Eu pegava um panfletozinho, ia para o centro da cidade, abordava um taxista. Aqui é proteção veicular, vamos proteger o veículo contra roubo, furto, acidente e tal. O cara, não, beleza, pegava o panfleto e jogava na minha frente. E eu digo, meu Deus do céu, será que eu não vou fazer o primeiro aqui? Só que eu, Jailton, sou movido por desafios, né? Uma das coisas que eu gosto é desafio. Se você me der a missão, ou se você me desafiar, enquanto eu não cumprir ela, meu amigo, eu não sossego, não. Eu digo, eu vou furar essa pedreira aqui. E o primeiro mês, meu amigo, já completando ali 30 dias... eu e o Kleber, que foi nosso primeiro colaborador aqui, a gente levou o Kleber junto comigo lá pro Ceará. Até mandar um abraço para ele. Klebão, tamo junto, meu irmão. A gente abordando pessoas e tal, fizemos acho que 5 ou 6 mil panfletos. Lá tem a Grendene. A Grendene 24 mil funcionários. Na troca de turno da Grendene, saía aquele monte de carro e de moto. Parecia que tinha aberto assim uma porteira, né? Que a gente uma boiada passando. De gente, multidão mesmo. E fizemos 5 ou 6 mil panfletos para a porta da Grendene. Cada um ficou numa portaria. Lá tem mais de 10 portarias, né? E a gente com os colaboradores, panfleto, tal. Não dava tempo nem dizer o que era. Só entregando panfleto aquele monte de gente, volta pro escritório. De 5 mil panfletos, você acha que a gente recebeu quantas ligações? Mais 1.000. Não recebeu uma. Telefone aqui, aí o grilozinho cantando. E eu esperando. Eu digo, meu Deus do céu, E provação, Flávio. Provação. E eu digo, meu Deus do céu. E a gente não vai brocar isso aqui, não. E dificuldade. Então, perto dos 30 primeiros dias ali, eu consegui, não esqueço nunca até hoje, o nome do primeiro associado de Sobral. Demóstenes Júnior. Botou uma moto 250 com a gente. Aí dali ele colocou, a gente fez uma foto e tal, aí nisso apareceu o Gleison Torres, que tem uma página lá, estilo Já é Notícia. Hoje a gente tem um Já é Notícias aqui, ele tem lá Instagram, tem Facebook, e ele é forte lá, né? O Gleison. Aí fechou uma parceria, ele confiou em mim como pessoa, sentou e ele disse que viu verdade. Ele disse, vamos botar os primeiros 30 dias aí, a gente só fala de valor depois. Eu digo, bicho, mas ele disse, não quero nem falar de valor. A gente fechou uma parceria lá e ele colocou, meu amigo, mandado de Deus, eu confio muito em Deus. Tem uma coisa na minha vida que eu tenho, é Deus no meu coração, e eu sou muito grato por tudo que acontece na minha vida. O Demóstenes Júnior bate a moto 250, uma preta. Quando ele bateu, eu corri para a Honda, eu digo, agora nós temos que arrumar peça, né? Que a gente trabalha com peça genuína, e uma 250 bater... Dentro de 15 dias conseguimos entregar a moto do cara. Corri, meu amigo, Fortaleza. Onde tinha Honda, eu bati atrás de peça pra essa moto. E a gente conseguiu consertar a moto do cara, né? Entreguei, chamei Gleison Torres, a gente fez uma live. Bicho, aí começou a brocar as coisas. Aí o pessoal que assistia a live, aí curiosidade de saber o que era, como foi, como é que entregou nessa rapidez.
E a gente conseguiu fazer a entrega e o cara ficou muito agradecido. Aí, até hoje é meu amigo. Hoje ele, por coincidência, está morando porta com o escritório da gente hoje, lá em Sobral, né? Então, um dos desafios hoje como União, você me perguntou como União. Na vida a gente tem vários, mas como União foi Sobral. Sobral para mim foi uma escola e ela me fez ver que cada vez mais a gente tem que estar com o pé no chão. Porque eu acredito que se a gente abre lá e eu no primeiro mês tivesse já feito 10 ou 20 mil contratos, eu não tivesse dado o valor às pessoas, o valor ao nosso trabalho, o valor à união que a gente dá hoje, né? Então, foi uma plantação. Hoje a gente colhe frutos. Hoje eu tenho mais de 10 mil associados lá na região, né? A gente tem, União tem mais de 10 mil associados lá na região de Sobral. E amizades, hoje a gente construiu muitas amizades, inclusive minha esposa é de lá, né? Mandar um beijo para minha esposa Bruna, senão a gente não mandar um beijo para a esposa, a gente apanha, né? Mas Sobral para mim foi uma experiência, foi um dos momentos mais difíceis que eu passei enquanto União. Hoje a União atua em quais cidades? Ou em todo o Brasil? A nossa cobertura é nacional, em todo o Brasil. E as nossas vendas, elas se restringem ao Nordeste. Só que eu não sei como a gente tem associados em 21 estados. A gente abre um BI, a gente tem um Power BI, que a gente tem uma análise da nossa base. Quando eu digo em 21 estados que a gente tem associado, não é que eu tenha 10 mil associados em cada estado, mas tem associados que tem estados que tem 5, 10, 15. O cara faz aqui e vai para lá. Ou ele tem um parente lá, quero proteger na União e consegue fazer a proteção. Então, hoje a gente tem 21 estados, tem associados. Tem escritório em 4, né, que é Ceará, Bahia, Pernambuco e Alagoas, né? A gente tem escritórios nesses 4 estados, mas que associados hoje passa de 21 estados que a gente tem associados. Hoje variam de quanto a quanto os preços para se tornar um associado? Flaudiz, hoje depende do veículo, né? Há planos a partir de R$ 49,90 para a moto, né? Aí vai de acordo com a cilindrada, vai de acordo com o veículo, carro, de acordo com a tabela FIPE. Então, hoje tem uma variação quando se trata de preço, né? Mas tudo preço que cabe no seu bolso, viu? Hoje o senhor é presidente da... Como é o nome? FEMAL. FEMAL. O que Isso. é a FEMAL? Na realidade, eu não sou, eu estou, né? É uma federação, a Federação das Proteções Veiculares do Estado de Alagoas. O nosso segmento hoje, a proteção veicular, está passando por uma regulamentação, no qual foi criada uma confederação nacional, e essa confederação ela criou federações em cada estado, né? E aqui a gente se reuniu, montou uma diretoria e me colocaram presidente. Hoje a gente, inclusive, fez um evento que eu fiquei muito feliz agora na sexta-feira, dia 27 de fevereiro, sexta-feira. A gente fez um evento no qual juntou 700 pessoas do segmento. Foi o segundo maior evento do Brasil se tratando de proteção veicular. Nenhum evento de proteção veicular conseguiu reunir 700 pessoas do segmento. E a gente, quer dizer, conseguiu um em Tubarão, né, na maior federação. A federação lá tem 4 anos, se eu não me engano. Inclusive, mandar um abraço lá para o Zé Roberto, que é presidente da FABSul, né, a federação de Santa Catarina, em Tubarão. E ele fez um evento lá, só que ele tem vários anos. A Federação de Alagoas a gente tem aí 5 meses. 5, acho que está agora entrando no 6º mês. E a gente já conseguiu fazer um evento para 700 pessoas. Inclusive, um abraço para toda a diretoria e todo mundo que fez parte desse evento. Mostra que o nosso segmento hoje, ele quer união, né? Então tem que ter união em todo lugar, né? O senhor falou aí sobre a regulamentação. Isso. Como é que funciona essa regulamentação? E quais são os riscos de novas proteções veiculares que estão no mercado ou novas que queiram entrar possam deixar de existir? Fraudiz, o que é que acontece? O nosso segmento era tido muito como seguro pirata, né? O cara dizia, associação de seguro de cooperativa, seguro pirata. E, na realidade, a gente é uma associação que a gente está ali. Hoje a União conta com mais de 30 mil associados. Então, todos os sinistros que são feitos, que ocorrem naquele mês, dentro da proteção veicular, ela é rateado entre os associados.
né? Então a associação ela nasceu através de um rateio. É como se um grupo de pessoas tivesse se unido para roubou o veículo do fraudista. A gente vai lá, une aquelas pessoas para pagar aquele veículo. Só que quando isso se torna volume, a gente vê que hoje a mensalidade, ela hoje é mais barata do que um seguro convencional. E você tem mais a proximidade, né? Tipo, você não conhece o diretor de um seguro de banco. Você não sabe nem quem é. Mas o diretor e o presidente de uma associação, ele está ali pertinho de você. Você consegue ter esse contato. Então, esse contato, essa proximidade, ela traz uma segurança maior, né? Só que com essa de seguro pirata, e a gente sabe também, como todo segmento, você hoje trabalha com podcast, mas é todo podcast que tem a mesma credibilidade sua? É todo podcast que vem às autoridades, né? Tem podcast que me convida que eu dou uma rateia ali, não compareço, né? Porque a gente sabe que não tem credibilidade. E na proteção veicular não é diferente, não. Tem muitas entidades aí que não têm a mesma credibilidade, que não cumpre com o que diz. Com isso surgiu a necessidade de uma regulamentação no setor. Foi criada uma lei, a Lei 213/2025, que foi assinada pelo presidente em 16 de janeiro de 2025. E essa lei, ela traz aí um normativo para que todas as associações elas se adequem. Com isso foi criada as federações, para que essas federações ela trouxesse o regimento para cada estado, né? E começasse a discutir o âmbito da proteção veicular. E nessa discussão nasceu a FEMAL, né, a Federação das Multas do Estado de Alagoas, no qual hoje eu estou representando e no qual hoje eu estou presidente. Mas a gente sabe o seguinte, se você hoje faz parte de uma associação que ela tem credibilidade, que ela tem respeito e que ela está pagando o seu veículo, essa não sai do mercado. Mas se tem a associação que ela promete e ela não cumpre, que rouba, ela não paga, que bate, ela não conserta, essa sim, ela tem que começar, já era para estar com medo, já era para estar fechada as portas, porque a SUSEP, que é o órgão que vai regulamentar, a autarquia, essa sim ela vai começar a fechar as entidades que não estão pagando, né? Então, hoje o cenário proteção veicular, ela está ficando mais organizado, né? A gente tá criando força, é um movimento que acabou aquela história do seguro pirata. Hoje as associações existem, é real e cumpre com o que dizem, né? O consumidor, para quem está nos assistindo, e aqui eu estou falando com o presidente da FEMAL. No caso, a FEMAL, ela é no estado de Alagoas. No estado, isso. Estado de Alagoas. Federação das Associações. Então, para quem está nos assistindo, em relação a... Teve uma problemática com a sua associação, o consumidor, ele pode reclamar na federação ou não é para esse tipo de situação? Ainda não, né? Quem vai regulamentar, na realidade, é a SUSEP, o mesmo órgão que fiscaliza o seguro de banco, né? Superintendência dos Seguros Privados, né? A mesma entidade que vai segurar, que regulamenta, na realidade, os seguros de banco, vai regulamentar as nossas entidades, né? Vai regulamentar ali as associações, vai fiscalizar, na realidade, as associações. Então, o primeiro movimento é organizar e a gente está na construção da normativa das leis, né? A lei foi assinada, mas a normativa está sendo criada com a regra. Na realidade, o regramento, vamos chamar assim. Aí, regras da proteção veicular. A gente vai ter um prazo aí de mais ou menos, desde a assinatura da lei, de 3 anos, certo? Finalizando esse prazo, as associações que não cumprirem com a lei e não cumprirem com esse normativo, com essas regras, essas sim vão ser denunciadas e vão ser extinguidas do mercado. E dali vai começar a existir canais no qual o associado que se sentir lesado, ele vai conseguir denunciar, né? Isso tudo está sendo construído e a gente está à frente. Estou viajando muito, a gente está participando de vários movimentos, inclusive já tive na SUSEP, tive o prazer de estar lá na SUSEP, que é o órgão que vai fiscalizar e que fiscaliza hoje os seguros de banco. Eu tive uma reunião com eles lá e que está sendo discutido muita coisa para blindar o consumidor, porque o intuito, a gente que trabalha ali de uma maneira correta, que trabalha cumprido com o que diz, o intuito da gente é realmente regulamentar e realmente a gente dar um suporte maior ao consumidor final. Para quem está nos assistindo, existem aqueles que querem montar uma seguradora. Às vezes trabalhou numa associação de proteção veicular, às vezes
foi algum consultor e daqui a pouco ele quer montar uma associação. É permitido, estamos falando aqui 5 de março de 2026, está sendo permitida a criação de novas associações ou no momento não? No momento, não. Era permitido até antes da lei, certo? Depois que a lei foi assinada, a SUSEP abriu... Não, antes da lei ser assinada, o cadastro foi aberto pela SUSEP em julho de 2024. Foi aberto um cadastro porque a SUSEP queria entender quantas associações tinham ali no mercado, né? Então, foi aberto um cadastro. Todas as associações já existentes, perdão, acho que o cadastro foi em 2025, foi pós a lei. Isso, 2025. É porque é muita data e eu não sou muito bom de número, não, viu? Meu negócio... O cara do comercial, você não junta ele muito com número, não, que tá errado, né? Mas foi aberto o cadastro, depois da lei, para a SUSEP entender o tamanho do mercado, certo? Então, quando ela abriu o cadastro, ela deu a oportunidade de todas as associações do Brasil existente se cadastrar perante a SUSEP, que é o órgão que vai fiscalizar. E foram feitas 2.217 cadastros. Eu digo que não sou muito bom de número não, mas tem uns números que eu decoro, né? Foram 2.217 associações no Brasil de proteção veicular, cadastradas. Após o final desse cadastro, né, que aconteceu em julho de 2025, isso. Após a finalização, hoje não está podendo ser aberta mais nenhuma associação. Então, se você vê movimento de associação nova, ela não está cadastrada. Então, você já começa a desconfiar por aí. E você que está assistindo esse podcast, é interessante a gente falar nisso porque é o seguinte, a associação que o seu veículo está protegida, ela está cadastrada na SUSEP. É bom você fazer uma pesquisa hoje no site da SUSEP, você vai lá, susep.com, e você consegue lá dentro ver as associações que estão cadastradas. Inclusive também que estão regulamentadas hoje no estado de Alagoas, 80% do mercado que está cadastrado está fazendo parte da FEMAL. Então, a FEMAL, você consegue, através do Instagram, ver as entidades que estão cadastradas na FEMAL e que também está cadastrada na SUSEP, porque essas entidades, ela traz uma credibilidade maior. Poxa, se eu estou fazendo um trabalho certo, por que eu não me cadastrar na SUSEP? Por que eu não me filiar à FEMAL? Né? Então, você que está nos assistindo aí, tem um cuidado de onde você está colocando seu veículo. Será que a sua proteção está cadastrada na SUSEP? Será que ela está cadastrada na FEMAL? Né? Então, estamos falando do estado de Alagoas. Isso. Vamos lá. Você que está nos assistindo, você está com o seu carro, acredita que ele está assegurado, seu veículo, sua moto está assegurado. Para saber se de verdade aquela associação ela está cadastrada, está regulamentada, como é que ele faz? Entra no site da SUSEP, certo? Ou na FEMAL. A FEMAL, hoje, no estado de Alagoas, ela está com 80% do mercado, né? Então, 80% das associações que estão cadastradas estão lá dentro da FEMAL. A FEMAL tem Instagram e tem site. Ou, se você quiser ir ver a nível Brasil, entra no site da SUSEP, que tem todas cadastradas no Brasil. Então, se porventura, esses 20% que não estão na FEMAL, mas eles estiverem... Isso, falando de Alagoas. De Alagoas. Isso. Mas se eles estiverem na SUSEP... Também estão cadastradas. Okay. Isso. Agora, esclarecendo, e aqui a gente está falando com a autoridade no assunto, e que é o presidente da FEMAL, e que tem uma proteção veicular renomadíssima e reconhecidíssima no estado de Alagoas, fora do estado de Alagoas, a nível de Brasil. Se porventura, consultor, não está, o que fazer? Denúncia, se ele não tiver cadastrado na SUSEP, pode sair de perto, que aí, meu amigo, ele já está no mercado irregular, certo? A lei foi sancionada no mês de janeiro de 2025. Se o cara não se cadastrou, ele já está irregular. Então, se você tem um veículo protegido em uma associação que ela não está cadastrada, pode cancelar o seu contrato na mesma hora. Certo? Cancele seu contrato e nesse mesmo site da SUSEP você consegue fazer uma denúncia. Lá ele tem um portalzinho, né, no qual você consegue denunciar as associações que não estão cadastradas. Quais são, agora voltando para as associações, quais são os acompanhamentos que a FEMAL está fazendo com essas empresas
essas seguradoras aí que estão entrando e estão no mercado? Entrando não, né? Que estão no mercado. Que estão no mercado, né? Vai ser aberto lá na frente para outras associações abrir associações novas, né? Para outras pessoas juntar outro grupo de pessoas. Por enquanto, esse cadastro está fechado. Não consegue. Se você souber de alguma associação que abriu recente, ela não está cadastrada, ela já está trabalhando irregular, né? Então a FEMAL hoje, o papel dela, é ela trazer consciência para os presidentes de associação do que está acontecendo no mercado, né? Tipo, a SUSEP sai agora um regramento que está para sair. Essas regras, ela chega via federação para as associações, né? Então, as federações, ela tem um papel de estar lá discutindo a regra, trazendo os problemas do seu estado, de cada estado, porque você concorda comigo que Alagoas a gente passa por um problema, Rio de Janeiro passa por outro, São Paulo passa por outro. Apesar de ser tudo Brasil, cada associação ou cada federação ela tem sua particularidade. Por exemplo, taxas de impostos. O Nordeste ele não pode pagar a mesma taxa do cara que trabalha em São Paulo. Por quê? São Paulo renda per capita maior, São Paulo tem uma outra visão de mercado. A gente está defendendo para que o consumidor ele continue pagando aquele preço acessível, sem muita taxa, que ele consiga pagar realmente em um valor que dê para proteger o seu veículo. Que esse é o intuito, é as associações continuar se mantendo para que o consumidor ele proteja o seu veículo a um preço baixo, que se você não colocou o seu veículo no seguro de banco é porque ficou mais caro, né? As associações nasceu através disso, tanto da proximidade que o associado ele tem com os presidentes de associação, quanto da questão de valor, né? Porque você concorda o seguinte, hoje não que a gente está numa outra realidade, mas antes dessa regulamentação, as associações não cumpriam nenhuma regra. As associações não tinha ninguém fiscalizando ela. Então, se o seguro de banco fosse o mesmo preço, você ia para onde? Para onde tem fiscalização, para onde está regulamentado. E hoje as associações vão ter a mesma autarquia que fiscaliza o seguro de banco, vai começar a fiscalizar as associações. O senhor, e é muito profissional... E não me chame de senhor mais não, senão eu pulo da cadeira aqui, viu? Larissa, vamos correr, Larissa. Você é muito profissional, um camarada muito ético, né? E tem uma vasta experiência no mercado e, como eu bem ressaltei, uma empresa que é renomadíssima e já é conceituada. Mas aí você é presidente de uma associação que lida com outras associações. Sim. Que aí, diga-se de passagem, são concorrentes de mercado. Isso. E como é que faz aí para manter esse equilíbrio? Assim, inclusive no evento eu trouxe Renato Caetano e Gustavo Gomes. Eu lá atrás, não vou mentir para você, isso há 5 anos atrás, brigava por união e eu já cheguei a falar que as outras não prestavam, né? Porque estava defendendo a minha bandeira. Quando você começa a enxergar que você defendendo o mercado, o segmento cresce, a proteção veicular ela ganha força, a gente começa a mostrar de que você protege seu veículo num segmento que é pau a pau com o banco. Então, hoje, vou falar agora pela União, a gente não deixa a desejar em nada com a seguradora de banco. Se a seguradora paga em 30 dias, a associação a qual representa, ela está pagando em 33 dias um veículo roubado. 33 dias. O nosso prazo médio hoje de pagar na União é 33 dias, né? Tem algumas associações que pagam com 120, mas cada um trabalha de uma maneira. A União hoje ela tem um padrão que ela consegue pagar um veículo roubado com 33 dias, certo? Então, a gente faz um trabalho sério, só que algumas começam a poluir o mercado, a trabalhar errado. Você concorda que se você aproximar todo mundo e você começa a dar uma visão para aquele cara que não estava pagando, bicho, vamos dar prioridade ao associado, vamos priorizar pelo mercado, você começa a trazer uma segurança para o seu segmento. Então, hoje o Jailton, quanto presidente da FEMAL, ele não é o cara que ele defende a União. Pelo contrário, eu estou ali para defender o segmento. Tanto é que a gente se aproximou ali da JR, que faz um trabalho sério, da Aldo. Eu consigo citar aqui, se eu for falar aqui, eu consigo falar 10 ou 20 ou 30 associações que fazem o mesmo trabalho que eu faço, né? Então, hoje, a minha briga maior
é pela manutenção do segmento, é manter o segmento e que a gente consiga construir cada vez mais algo sólido. Me fizeram uma pergunta em um podcast que eu participei. Jailton, se você pudesse dar um recado ao Jailton de 10 anos atrás, o que é que você diria? Eu digo, bicho, para ele ter humildade e para ele esquecer o ego de eu sou, a união é. Se eu lá atrás tivesse deixado o ego, eu já tinha me aproximado dessa turma muito antes, a gente já teria criado a FEMAL muito antes e a gente teria um segmento mais forte. Então a minha briga hoje, como pessoa, lógico que como Jailton diretor, eu vou continuar de unhas e dentes defendendo a união ali, né? Eu tenho 3 meninos para dar de comer, né? Então a gente tem que manter. Mas o Jailton como ser humano, eu quero manter o mercado. Então, hoje, a maioria dos presidentes de associação do estado de Alagoas são meus parceiros. Me liga, meu presidente, eu digo, fala, meu diretor. Então, a gente brinca ali de uma maneira ética, né? E eu trato todo mundo bem. Hoje, antes de vir para cá, estava respondendo um presidente de uma associação, ele perguntando onde é que compra a peça de caminhão mais barato. Eu digo, bicho, eu estou com 2 fornecedores, vou lhe passar o contato aqui. Então, quando a gente começa a unir o mercado, a gente começa a trocar ideias, ver que a união do mercado, ela fortalece o nosso segmento. Então, hoje, quando eu repito que eu estou, porque a qualquer momento pode fazer uma nova votação e me tirar desse cargo, eu estou presidente e eu disse que o meu legado a gente conseguiu fundar a FEMAL e eu fui o primeiro presidente de federação do estado de Alagoas de as proteções veiculares. Eu quero deixar a minha marca lá como alguém que tentou unir o mercado. Se eu conseguir fazer 10% da minha visão de unir o mercado, eu já saio feliz. Eu quero deixar um legadozinho lá, viu? O senhor falou aí, trouxe conselhos para quem está nos assistindo, e aí eu quero emendar nessa fala. Para quem quer empreender, e o senhor é empreendedor nato, que galga aí, né, se tornar um empresário no mercado, qual é o conselho que o senhor dá? Rapaz, pé no chão. Né? A gente, quando faz um trabalho bem feito, a gente acha que só é a gente. Então, quando a gente começa a ver que o mercado ele tá para abraçar todo mundo, a gente tem que respeitar o nosso concorrente, a gente tem que procurar ganhar o nosso espaço, a gente tem que prometer e cumprir o que a gente diz, né? Vou citar um exemplo aqui de um lava-jato. Se eu tenho um lava-jato e eu prometo da melhor lavada de Arapiraca, eu tenho que realmente me preocupar com os detalhes, né? Se eu trabalho com roupa e eu prometo fazer, a minha roupa é a melhor, eu tenho que entregar. Então, você que está empreendendo aí, se preocupe muito na entrega. A gente estava conversando nos bastidores aqui e você foi muito feliz nas suas colocações quando você falou que o seu podcast ele é preocupado com a entrega que vai dar para o seu telespectador, para quem está lhe assistindo ali. Então, quando você começa a estar preocupado não com o seu eu, não com ganhar dinheiro, mas você se preocupa na entrega, o dinheiro é consequência, né? Eu, Jailton, como pessoa, eu nunca corri atrás do dinheiro. Eu corri atrás de fazer um trabalho bem feito, atrás dos desafios, atrás de cumprir com a minha palavra, né? Aprendi muito com meu pai e minha mãe, são 2 pessoas gigantes. Então, quando eu me preocupo ali com a entrega, o resultado ele vem. Então, você que está empreendendo, se eu pudesse deixar um recado para você, se preocupe com a entrega do seu produto ou serviço. O resto, meu amigo, pode ter certeza que é consequência. O senhor é empreendedor, lida num mercado que não é tão fácil, que é a proteção veicular, e aí o senhor bem trouxe e enfatizou sobre a nova mentalidade de aproximar, de tornar o mercado mais amistoso, mais amigável, mas aí existe aqueles que, infelizmente, não têm a mesma visão, não têm a mesma percepção do negócio. E aí, eu quero ouvir do senhor. São quantos anos de união? Vai fazer 11 anos agora em julho. 11 anos. E aí, é uma marca muito forte no mercado. Em algum momento, alguém tentou puxar tapete? Demais. Todos os dias, né? Todos os dias. Eu acho que quem é empreendedor, meu amigo, todo dia ele sai com 200 leão querendo engolir, né? A gente não sai atrás de matar um leão, não, né? É os leão querendo engolir a gente. Então, isso aí, ele faz parte do meu mercado e do mercado como um todo.
todas as atividades têm suas turbulências, têm seus desafios. Eu acho que a vida não é fácil para ninguém, né? Eu costumo falar ali com os nossos consultores da União, eu que fico à frente, e os caras reclamam de preço, reclamam de cobertura que a maioria do mercado promete, só que eu digo, bicho, o preço é algo que eu não consigo mexer nele. Por quê? Eu consigo mexer na minha entrega. Se eu estou entregando a mais, o meu preço ele tem que ser a mais um pouquinho. Então, o cara que vem para a União, hoje o associado União, ele sabe que ele não está na mais barata, não. Porque ele está na que entrega. Para você manter um prazo de ressarcimento de 33 dias, você tem que ter um preço diferenciado, né? Então, hoje, eu não me preocupo com quem quer puxar meu tapete, eu não me preocupo com... A minha preocupação é com a entrega dos meus associados, o que é que a gente está fazendo de diferente no mercado, como é que a gente está ganhando nosso espaço. Eu me preocupo o seguinte, Flaudiz, e isso aqui não é... Quem me conhece como pessoa sabe. A minha preocupação é, o meu trabalho está atrapalhando alguém? Não. Então vamos continuar ele, né? Ah, fulano ou ciclano está querendo lhe derrubar. Meu irmão, que Deus abençoe ele e que Deus um dia tire isso do coração dele. Mas a mentalidade da gente aqui é ganhar o nosso espaço. A gente ajuda muita gente no decorrer da caminhada, mas parece que no lapso de tempo as pessoas se esquecem daquilo que a gente fez outrora por elas. E aí surge a famigerada ingratidão. Como é que o senhor lida com ingratidão? Flaudiz, sendo grato, né? E parece até historinhas. Eu enfrentei agora, tive a ideia de fazer um evento para a FEMAL para treinar os consultores de todas as proteções veiculares da FEMAL da mesma maneira que eu treino o nosso, né? E o Renato Caetano, eu faço muita mentoria com ele, mandar um abraço, um cara gigante para mim no meu segmento como vendedor. Para mim, um dos maiores vendedores de proteção veicular do Brasil. Gustavo Gomes e Renato Caetano. E os dois vieram pro evento, ligaram para mim e disseram, Jailton, eu tô preocupado. Eu digo, com o quê? O Renato disse, Jailton, eu fiz 115 slides e tudo que eu ensino a você no seu dia a dia tá dentro deles. Eu faço o quê? Eu digo, entregue. Entregue. Se você me entregou até hoje 115 e você puder entregar 120 lá para a turma da FEMAL, você entregue. E isso não vai lhe atrapalhar, não. Digo pelo contrário. A gente vai educar a turma a não queimar preço, a não queimar... Quando você educa um mercado, automaticamente você está crescendo. Então, eu me preocupei com essa entrega. Inclusive, participei de uma roda de debate lá, que o meu gerente regionais, que a gente tem um plano de carreira na União do crescimento do consultor, e a gente tem um ponto que tem diretor e tem gerente regional. É quando o cara já tem uma equipe. Os caras olhavam de baixo e diziam, eu não acredito que ele está falando isso aí, é o que eu digo para o meu consultor. Ele está entregando aqui para o nosso concorrente. Eu disse, tô. E tudo que eu falo para os meus consultores, a gente fez a entrega nesse dia, né? É porque o cara quer derrubar meu tapete, meu irmão, eu vou entregar o que é que eu estou fazendo para ver se eu trago ele para perto de mim, um dia ele vai parar de dar pancada, né? Se eu chegar aqui e der um murro em você, você não retribuir, eu dou outro. Uma hora você cai e desmaia, eu vou parar de bater. Aí eu não tenho condição de bater, nem força, nem energia de estar batendo o dia inteiro, né? Então, eu acredito que a ingratidão, a gente combate ela sendo grato. E parece coisa bonitinha, vim para um podcast dizer isso, mas eu tenho isso dentro do meu coração. Eu tenho gratidão, primeiramente a Deus, depois por tudo que eu passei na vida e por cada pessoa que entra na minha vida. Eu sou muito grato. E aqui eu quero externar, e até a gente conversava aqui em off, né? E eu sou muito grato ao Tiago Damasio, né? Presidente da Frente Veicular Brasil, né? E eu sou muito grato. Mandar um abraço pra ele, viu? Boa. Ó, sabe o que é que o Tiagão fez? Eu não disse isso a você, não, mas depois, quando você estiver conversando com ele, pode perguntar a ele. Ele ligou pra mim e disse, Jailton, bicho, eu admiro o seu trabalho aqui e tal, eu queria a oportunidade de tomar um café com você. Eu digo, meu irmão, é só você marcar um dia. Só dizer o dia, vem aqui na União, me chama para conhecer a Frente Brasil aí, pra gente trocar uma ideia. Então, o Tiago é um cara muito gente boa, mandar um abraço para ele aí. Ele disse que me acompanhava através das redes sociais e que, olha, um cara desse, você sendo grato, cara, e ele dizer, Jailton, eu admiro o seu trabalho. Diga aí, é pra gente ser grato a Deus ou não? Então, Tiagão, meu irmão, um abraço aí, viu? Gente boa demais o Tiago, viu? E aí eu sou grato a Tiago, né? É presidente da Frente Veicular Brasil, que de certa forma é concorrente de mercado, mas aí eu bem que ressaltei para você que está nos assistindo, e aqui fiz questão, o seu trabalho é um trabalho muito ético, né? E aí a União, indiscutivelmente,
a nível de estado de Alagoas, a nível de Brasil, diga-se de passagem, tem o seu posicionamento já marcado e é indiscutivelmente a melhor. E aí eu sou muito grato em tê-lo aqui conosco, né? Sou muito grato em fazer parte desse projeto chamado DDI e hoje está com a autoridade que é o senhor. A gente... Senhor mais não, rapaz. Não chame de senhor não, rapaz. Larissa, ele quer acabar comigo, Larissa. Você é um cara... Você é um cara que fala muito de Deus. E aí, por mais que você tenha falado no início, né, sobre o relacionamento, mas eu quero que você externe para quem está nos assistindo. Qual o relacionamento? Qual a relação do Jailton com Deus? Rapaz, Deus pra mim é tudo, né? Assim, se eu for falar de Deus aqui, eu vou terminar chorando, né? Porque minha família é toda católica, inclusive meus pais são à frente de vários movimentos da igreja, são pessoas que se dão muito a Deus e eles têm retribuído pelo tanto que Deus tem presenteado a gente. Deus me presenteou com os pais maravilhosos, com meus irmãos maravilhosos. Meus irmãos, se falar mal de mim, disser que eu sou feio, você apanha, viu? Então, aí eu tenho uma família maravilhosa, meus filhos, minha esposa, as pessoas que entram na vida da União, de boa ou de ruim, ali é Deus que está mandando para ensinar alguma coisa a gente. Então, quando eu começo a botar Deus à frente de tudo que a gente faz, inclusive eu tenho uma frasinha, um bordãozinho que eu digo, Deus na frente sempre, né? A gente tem um grupozinho do retorno da União lá, que é o retorno financeiro, né? Que manda no grupo. Quando dá cheio, eu digo, Deus na frente sempre. Quando diz, deu colado, eu digo, Deus na frente sempre, né? Eu saía para vender calcinha, antigamente, e já chegou momentos na minha vida Deus saiu 5 horas da manhã com cheque para cobrir o banco era até 3. Meio-dia eu não tinha almoçado e não estava com dinheiro nem do almoço. Eu digo, meu Deus, o Senhor vai me abençoar. E não desistia. E me pegava com Deus, pegava na minha mão e dizia, vamos junto, meu filho. E ia. Quando dava 2 horas, 2h30, eu recebia dinheiro que dava para mim almoçar, dava para cobrir meu cheque, ainda eu gasolina para o outro dia, sobrava ainda o dinheiro de fazer a feira. Então, Deus, ele presenteia a gente demais. Agora a gente não pode desistir. A gente tem que entender que Deus tá em tudo hoje. Deus, inclusive, está aqui nesse momento, né? E ele está nas nossas casas. E a partir do momento que eu me permito abrir o meu coração para que Deus entre dentro dele, Deus entra e Deus abençoa. Mas a gente tem que se permitir. Deus, para mim, ele é tudo. Só diz uma palavra que descreve Deus, para mim, é tudo, né? Empresário, pai, filho, irmão. E aí, quero saber, e aqui eu ganhei o presente, ó. Papo com o JK, inclusive, gente que faz acontecer. Antes de entrar nisso aí, a gente tem um projetinho dentro da União que todas 6 horas da manhã, vai fazer 1 ano agora, certo? Todas 6 horas da manhã a gente lê o Evangelho com a turma da União. Meu pai, a ideia foi minha, fiz na quaresma do ano passado para durar 40 dias. Quando terminou os 40, a turma disse, vamos fazer mais 40? E a gente tava todo dia, de segunda a sexta, 6 horas da manhã, a gente lê o Evangelho e a gente compartilha, faz a partilha do Evangelho, né? E esse projeto iniciou, eu, na correria do meu dia a dia, não estou ali todos os dias, agora tem uma pessoa que todo dia, chova ou faça sol, ele é a primeira pessoa que entra na live, que a gente faz uma livezinha, e que tá lá é meu pai. Meu pai, todos os dias, já vai fazer 1 ano agora. Fez 1 ano agora, do carnaval, né? Do ano passado, no início da quaresma. E ele, todos os dias, lê o Evangelho e faz a partilha, né? E a gente tem transformado a vida de muitas pessoas através dessa partilha do Evangelho. Cada depoimento, meu amigo, a gente chora, viu? Através dessa partilha do Evangelho. Se você tivesse uma frase para rodar Brasil e mundo, que frase seria essa? Deus na frente sempre, né? Deus na frente sempre. Essa frase aí, eu tenho um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que está lá em João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se a gente colocasse na cabeça de que Deus mandou seu filho para morrer na cruz por nós, para a gente viver a felicidade, não tinha ninguém triste não, meu irmão. Não tinha não. Eu
gosto de energia positiva. Eu gosto de ser feliz em todos os momentos. Então, eu entro na União, no setor de sinistro, tá lá, turma. Eita, que hoje bateu o carro, eu tô feliz, meu irmão. Bateu o carro porque a gente tem associado. Se a gente não tivesse associado, não tinha batido, não. Roubou, porque a gente tinha associado. Então, eu amanheço meu dia agradecendo no Evangelho. E amanheço o dia feliz e agradecendo por tudo, por levantar. Então, esse versículo da Bíblia, ele me chama muita atenção. Porque Deus mandou o Filho dele para morrer na cruz, para que a gente tenha uma vida em abundância. Aí eu olho, tem gente que está reclamando da vida, tem gente que está triste. Meu irmão, Deus deu seu filho, seu bem mais precioso, que eu tenho meu filho, né? Eu sou egoísta porque eu não daria meu filho para morrer por ninguém, não. Não sei se você tem filho. Tenho. Você daria seu filho para morrer por alguém? Não, então não. a gente é egoísta a esse ponto. Mas Deus mandou seu filho para morrer na cruz por nós. E para que a gente vivesse uma vida plena, uma vida de felicidade. Então eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Era uma frase que, se eu pudesse botar na mente de cada pessoa do mundo, colocaria. Para que a gente viva feliz, para que a gente não tenha amargura, para que a gente não viva tristeza e viva só felicidade. E aí a fala do senhor ela é muito interessante, porque, pegando o gancho dessa fala, é mais fácil a gente morrer pelo nosso filho, mas jamais querer a morte do filho. Sim, sim. E aí é onde mostra o alto grau da complexidade do amor de Deus. É por isso que lá em João 3,16 vai dizer, Deus amou o mundo de uma tal maneira. O escritor, quando ele vai descrever, ele tenta descrever que amor é esse? Esse rapaz é um amor tal que não há descrição. Inexplicável, né? Inexplicável. Boa. Tem lá no Paulo Vieira, tem um livrozinho Poder da Ação. Boa. Que ele cita essa parte de João 10,10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí Paulo Vieira completa, e tudo que não é abundância é disfunção. Toda disfunção deve e merece ser tratada. O que é que ele quis dizer com isso? Se a gente não está vivendo a felicidade plena, se a gente não está vivendo uma vida extraordinária, é por algo que é uma disfunção, que está errado. Então a gente tem que ter a consciência de, num lugar de estar reclamando, a gente dizer, meu Deus, que disfunção é essa? O que é que eu posso melhorar? Né? Então, eu, Jailton, vim de uma família que não tinha muita condição financeira. Eu comecei a trabalhar porque queria uma bicicleta, meu pai não podia dar. Mas eu nasci com algo... Flaudio, isso aí eu nasci algo dentro de mim que, no bom e no ruim, a gente viveu feliz. Eu e meus pais, no bom e no meu pai ensinou a gente, eu e meus irmãos, que no bom e no ruim era agradecendo. Se comia ovo com salsicha, e tem uma história depois de ovo com arroz que a gente comeu com a minha mãe, ela era feliz. A gente já chegou o tempo de comer ovo com arroz e feliz, né? E a gente queria algo melhor. Por quê? Estado financeiro é onde você está hoje. Né? Você tá. Hoje eu tô presidente da FEMAL. Amanhã ou depois pode vir uma pessoa e me substitua. Então, se eu tô liso hoje, eu tô hoje. Mas eu não posso sair, eu não posso trabalhar, não posso... eu tô reclamando do meu trabalho. Bicho, vamos sair, procurar uma vida melhor. Eu tô reclamando aqui da casa que eu moro. Vamos trabalhar pra gente construir uma casa melhor. Eu tô reclamando do carro que eu tenho. Vamos trabalhar e vamos conquistar algo melhor. Mas se eu só viver reclamando, eu vou sair dessa situação, né? Então eu acho que a felicidade ela está dentro da gente. Felicidade é um estado de espírito, não é o que a gente é, não. É o momento que a gente está vivendo. Então a gente tem que viver feliz, tem que agradecer e tem que ser feliz no bom e no ruim. O processo é fase, né? Não Sim, é fim, né? É verdade. E aqui, ó... Por isso que tem o nome de processo. E aqui, ó, ganhei de um homem, ó. Aqui, ó, a garrafa, a caneta. A caneta eu vou usar... Quer dizer, vou usar tudo, né? Mas a caneta vai estar no meu carro. Rapaz, muito obrigado. Agora, e aí eu quero ouvir papo com o JK. E aí, como é que o senhor, tão atarefado, é pai, é filho, é esposo, é irmão, é empresário, encontra ainda tempo para fazer, porque, meu amigo, é tarefa difícil, para fazer ainda um podcast? Rapaz, eu quero começar parabenizando você por esse podcast, porque o DDI hoje, ele leva histórias de pessoas, ele comunica a história de pessoas e ele mostra que pessoas se conectam com pessoas e transformam vidas, né? Tem pessoas que estão passando por alguma situação que eu passei lá atrás e pode olhar eu aqui hoje contando minha história e dizer, se ele venceu,
eu também vou vencer. Então, o Papo com o JK, eu participei de um podcast no qual eu contei minha história, né? E eu conheço várias e várias outras pessoas que também têm a história parecida com a minha, a história do herói que a gente chama. O cara veio lá de baixo e ele conseguiu vencer. E eu digo, meu Deus, se eu venci, se fulano venceu, outras pessoas também podem vencer. Então, por que a gente não contar essas histórias para as pessoas que hoje estão na dificuldade e que lá na frente elas possam crescer e evoluir, possam passar pelo processo, né? E eu queria contar a história de pessoas. Só que, como você diz, hoje eu estou à frente da União, rodando muito, e estou à frente aí de mais de 300 consultores, hoje na equipe, mais de 300 vendedores, e eu estou ali no meu dia a dia e compartilhei com o Paulo Vinícius, né? O Paulo Vinícius, que faz parte da nossa equipe. Bicho, eu tenho um sonho de um dia montar um podcast e contar a história de pessoas que realmente tiveram sucesso na vida. O Paulo Vinícius disse, rapaz, e faz sentido, Jailton, contar a história de pessoas para que outras pessoas se conectem e que outras pessoas possam saber que também pode crescer e evoluir. Aí ele saiu da minha sala, né? A gente estava na minha sala no bate-papo, ele saiu. Com meia hora ele ligou e disse, tá onde? Eu digo, tô no escritório ainda, tô indo aí com uma pessoa. Aí levou a Renata, né? Renata, que hoje é quem está à frente desse projeto aí. Ela disse, Jailton, eu tô com toda a estrutura montada e sexta-feira é o primeiro Papo com o JK. Quem é o seu convidado? Eu digo, como é a história? Ela disse, vou levar a estrutura e a gente vem fazer o podcast aqui. Eu digo, agora, Paulo Vinícius, o que é que eu vou fazer? Aí nasceu o Papo com o JK. Eu já tinha nome, eu já tinha o que eu queria fazer, só não tinha ainda a coragem de começar. E o Paulo Vinícius, mandar um abraço para ele aí. Ele foi, teve a iniciativa aí, nasceu, a gente já... Segundo episódio teve agora essa semana e a gente tá indo pro terceiro episódio, viu? Coisa boa, coisa boa. Hoje o senhor é um homem de sucesso, muito bem sucedido, diferentemente de quando comia lá arroz com ovo, né? Hoje é uma referência. E aí, como é que o senhor lida com dinheiro? Bicho, na realidade eu nem lido, né? Porque tem um diretor financeiro que é o John lá, que eu deixo a União pra ele tocar de conta do diretor financeiro, meu irmão. Mas assim, eu converso com várias e outras pessoas que dizem que o dinheiro ele é consequência, né? O dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. Eu, particularmente, Jailton, sempre gostei de ter um carro bom, de usar roupa boa, de correr atrás do que é bom. Eu gostei, mas eu nunca corri atrás do dinheiro. Eu gosto de que o dinheiro ele seja consequência na nossa vida. Então, eu sempre me preocupo hoje, aí a Larissa tá aqui, não me deixa mentir. Ela às vezes faz uma postagem, eu digo, Larissa, apaga isso aí, mostra soberba. A gente não quer mostrar isso aí. Eu quero mostrar às pessoas onde é que elas podem chegar, quero mostrar através do meu trabalho ali que elas podem crescer. Eu gosto de transformar a vida das pessoas e eu tenho muito cuidado com isso, porque se a gente tem algo melhor, é porque Deus abençoou a gente. Então, eu tenho muito cuidado para que eu ganhe dinheiro e o dinheiro não me ganhe. Né? Isso aí é algo que eu tenho dentro de mim, que a gente tem que ganhar o dinheiro. E assim, eu estou satisfeito, muito satisfeito e grato pelo que eu tenho. Mas eu sei que eu posso mais porque Deus deixou a gente para viver uma vida e a vida de abundância. Então, eu estou buscando a minha, né? Então, eu tenho um carro, mas eu ainda sonho com um melhor. Eu tenho uma casa, eu sonho com uma melhor dentro da minha realidade, sem passar por cima de ninguém, sem humilhar ninguém, sem que aquele dinheiro ele suba para minha cabeça, sem... O dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. O dinheiro a gente tem e sempre tem alguém que tem mais do que a gente. Então, a gente não pensa que está gigante não, meu amigo, que sempre tem alguém maior, né? Então, o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. Quais são as prospecções futuras para a União? O Flávio, essa pergunta eu não sei nem responder, que eu já cheguei em lugares que eu nunca nem imaginei estar, né? A União hoje tem pessoas que eu nunca imaginei ter dentro do nosso projeto. Então, a gente vem fazendo um trabalho aí. Eu hoje, como disse, a gente tem 30 mil placas, eu sonho chegar a 50, 100 mil placas. Hoje tem associações aí no Brasil com 250 mil placas. Então, eu sonho em ter esse mesmo número, mas assim, dentro de uma realidade, dentro de uma consequência. Na realidade, o meu sonho, projeto pessoal hoje, é transformar a vida de pessoas. É trazer um consultor, saber que o cara vendia picolé e hoje ele é bem sucedido através da União. Eu tenho história de pessoas aí que veio da roça e começou a vender proteção veicular
e já tem Hilux, já tem casa boa, já deu carro à esposa. Então, pessoas que saíram de onde veio, ou de baixo, e conseguiram uma vida melhor. Então, meu projeto pessoal hoje não é nem a nível empresa, é transformar o maior número de pessoas que eu puder, transformar a vida de pessoas. Coisa boa. Quero pedir para você se inscrever, compartilhar, comentar, para que mais vidas possam ser impactadas. Estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo. Acompanhe a gente no Spotify, aqui no canal no YouTube, e os cortes, né? Os famosos cortes de DDI lá no Instagram. Meu muito obrigado a você que tem chegado até aqui. Já compartilha para que mais vidas possam ser impactadas. E eu quero pedir para você, ative o sininho das notificações, por favor, para que você receba em primeira mão, né? Seja notificado aí assim que a gente colocar algum vídeo aqui no canal do YouTube. Spotify, aqui e no Instagram também. A gente sempre faz um bate e volta próximo ao término de cada episódio e eu quero ouvir do senhor um time. Flamengo. Boa! Não se escolhe ser flamenguista, se nasce flamenguista. Mas tem que ter, não tem, a Arapiraquense não tem uns times só, tem um asa também aí, né? O asa que mora no coração. Grande né? asa! Rogério Siqueira, tamo junto, meu presidente. Um lugar. Minha casa. Por que a casa? Bicho, pra mim quando eu chego é paz. Sinal de paz, eu gosto demais de estar em casa, de estar ali com a família. Eu sou uma pessoa muito família, então eu acho que a casa é um lugar de paz. Uma música. O senhor canta? Canto não, mas tem uma Filho Pródigo, né? Que ela conta a história do filho pródigo, eu não lembro o nome da música agora, mas é uma música que ela conta a história do filho pródigo. Uma cor. Vermelho, cor da união, né? Boa! Boa! Jailton, que honra tê-lo aqui, né? Elevou em muito o nível do DDI Podcast. Para mim é uma honra tê-lo aqui, a autoridade que assim o senhor é. Me sinto lisonjeado recebê-lo aqui no humilde estúdio do DDI Podcast, mas eu quero que o senhor faça as considerações finais, fique à vontade. Que é isso, eu que sou grato pelo convite, né? Grato a você e parabenizar você por todo esse trabalho, parabenizar por o estúdio. Ele fala aí como se fosse, né? Mas o estúdio dele aqui, meu amigo, é uma máquina. Tava elogiando desde que entrei aqui, tudo de qualidade, pessoas de qualidade. Parabenizar toda a sua equipe aí, pessoas de bem, estão ali acolhedoras, viu? E eu tenho muito disso, viu, Flávio? Quando eu entrei aqui, eu senti uma paz de espírito, as pessoas boas, agradáveis. Então, parabéns a toda a sua equipe. Parabéns por todo o trabalho que você vem fazendo aí, trazendo pessoas aí, pessoas, autoridades, né? Você tem trazido aqui no DDI. Mas agradecer também a cada um que nos assistiu até agora, que esteve aí acompanhando um pouquinho da história do Jailton, um pouquinho da história da família União. Mandar um beijo, outro beijo, né? Pro meu pai, pra minha família aí, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus irmãos. São pessoas que estão comigo ali me dando o alicerce. Então, eu que agradeço, primeiro a Deus, depois a você por essa oportunidade, meu chefe. Amém. Muito obrigado, né? Mais uma vez, que Deus continue abençoando. O senhor falou aqui, e eu ressalto, né? A presença do Espírito do Senhor, ela é muito forte. E o senhor tem uma aura muito boa. É bom quando a gente está perto de pessoas que a gente se sente à vontade, que se pudesse ficava. Mas muito obrigado, que Deus continue abençoando os seus projetos. Né? E saiba que o DDI Podcast está de portas abertas e à disposição do senhor, das suas empresas, empreendimentos e dos seus projetos. Amém. Agora, já que você gosta do bate e volta, depois eu quero levar você pro Papo com JK, que eu quero escutar a sua história. O convite tá feito, Larissa. Já bota na agenda aí. O meu estúdio não é dessa altura aqui, não, mas eu prometo dar o melhor lá o melhor que a gente tem. Já vamos oferecer pro homem, Larissa. Boa, boa. Muito obrigado. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado, Luiz, ao Gustavo. A você que está nos assistindo, se inscreva. Compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Sempre digo e repito que Deus seja sempre louvado. Por hoje é só. Meu muito obrigado. Valeu!